Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre a maior fraude da história do mercado financeiro brasileiro, ou pelo menos uma das maiores fraudes descobertas até o momento no mercado financeiro brasileiro. Estamos falando do caso da Americanas. Vamos entender melhor o que aconteceu, onde estão as efetivas responsabilidades por aquilo que ocorreu no caso de uma das maiores e mais famosas varejistas do Brasil, e também vamos entender o que pode acontecer agora que Americanas está tentando sobreviver, está tentando superar seu processo de recuperação judicial. E para entender todos esses pontos, temos conosco hoje o nosso convidado do BMC Talks, que é o Renoir Vieira, head da mentoria RV. Renoir, muito boa noite. É um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu gosto de entender esse caso e vai ser um prazer discutir ele com vocês. Renoir, você dispensa apresentações, porque na Faria Lima e no mercado financeiro brasileiro o seu nome já é muito conhecido, né? Investidor de longuíssima história, e agora você está lançando um mini-doc, né? Um mini-documentário sobre o caso da Americanas, um documentário que está nas suas redes sociais também, mas vamos explicar melhor o que esse mini-documentário apresenta e por que você decidiu hoje, basicamente um ano e meio depois, né, do caso Americanas, depois que estourou o caso Americanas, divulgar esse mini-doc? Bom, acho que esse é um caso que chama muita atenção, porque as pessoas relacionadas ao caso são muito proeminentes. O caso chama atenção porque é muito grande. Talvez seja a maior fraude da história, certamente a maior fraude do Brasil, e eu colocaria entre aí pelo menos as 5 maiores fraudes do mundo, pelo tamanho. Então, quando você vai ver outras fraudes, elas não tiveram esse tamanho e não duraram tanto tempo. Tem coisas similares, talvez, no mundo, como Wirecard, por exemplo, Enron, WorldCom, e Enron acho que foi um caso ali mais parecido, talvez até a própria Wirecard na Alemanha, mas, digamos assim, essa está entre as maiores fraudes já feitas aí, e acho que afetou muita gente, muitos investidores pessoa física, muitos investidores institucionais, e os 3 homens mais ricos do Brasil foram dragados, né, para dentro desse negócio. Então, achei que era um tema interessante, que eu queria saber mais, que eu queria entender, e quando chegou ali o fato relevante, e eu fui entender o que tinha acontecido, os efeitos contábeis disso e tudo, eu cheguei à conclusão de que aquela era uma fraude muito sofisticada e muito difícil de você perceber se você não estava dentro dela. E isso me trouxe curiosidade, se isso poderia acontecer de novo, se havia, de fato, algum tipo de evidência que houvesse alguma leniência do conselho ou dos acionistas, que eram acionistas de referência já, não eram mais controladores. Enfim, acho que tudo isso me trouxe curiosidade e foi por isso que eu decidi produzir esse mini documentário, como você disse, aí é um documentário de cerca de 30 minutos, em que eu entrevistei pessoas para entender melhor o que aconteceu. Pois é, né? Então vamos entender melhor, pelo menos tentar entender melhor aqui com o nosso público o que houve no caso Americanas. Porque, como você falou, uma fraude muito sofisticada, né? Até o momento, os números que aparentemente, os cálculos que são feitos, né, que envolvem essa fraude, estão falando de entre 20 e 40 bilhões de reais, né? Não sei se você tem algum número mais detalhado sobre o caso, mas a pergunta que todo mundo se faz é: como foi possível que por tantos anos, né, por tanto tempo, numa empresa tão grande, fosse realizada uma fraude dessas proporções
sem que ninguém percebesse nada? Como que isso foi possível, Renan? Olha, o documentário mostra bastante disso, mas a contabilidade ela não é uma linguagem precisa. Ela é o mais preciso que dá para ter, mas a contabilidade é uma linguagem e você pode usar ela, de certa maneira, da forma como você quiser, desde que dentro de determinadas regras. E em alguns casos, o lançamento contábil é nebuloso. Você não sabe exatamente qual é a maneira de fazer aquele lançamento, e 2 ou 3 pessoas diferentes fariam aquele lançamento de maneiras diferentes. E eu acredito que o management, a administração da empresa, se valeu disso para vender para os auditores, para os contadores, etc., uma interpretação que era mais favorável para eles. Só que, na minha opinião, uma interpretação obviamente equivocada. E quando isso passou, eles foram sofisticando cada vez mais essa fraude e foram cada vez mais trazendo mais gente para dentro desse grupo. Então, é como se a empresa tivesse dentro dela uma outra organização trabalhando só para sustentar aquela fraude. Para você ter uma ideia, o grupo de pessoas que sustentavam essa fraude no WhatsApp tinha 40 pessoas. As pessoas envolvidas são de altíssimo escalão, praticamente todas do primeiro e segundo escalão e até algumas pessoas do terceiro escalão. Normalmente você vê o contrário, né? Você vê alguém de baixo escalão fazendo alguma fraude e que depois acaba sendo pego e tal. Nesse caso, não. Foram as pessoas realmente do alto escalão da empresa que praticaram essa fraude por muitos anos. Pois é, né? E de fato, isso seria impossível sem a complacência ou até cumplicidade de muita gente, né? De altíssimo escalão. O fato de que o CEO da Americanas atualmente está na Espanha, se recusa a voltar ao Brasil, assim como inclusive teve mandado de prisão, né, expedido, até a diretora financeira também da loja Americanas, demonstram que eles também eram envolvidos. Na sua conclusão do seu documentário, você acha que havia envolvimento até no máximo nível de decisional da loja Americanas? Então, o Miguel Gutierrez, ele sempre agiu de maneira estranha. E eu conversei com muitos analistas nesse documentário, isso está inclusive registrado lá. E os analistas diziam, nossa, mas uma coisa que era estranha sobre a empresa é que a gente tinha muita dificuldade de interagir com a empresa, de marcar uma reunião, de fazer questionamentos e etc. E a empresa sempre se esquivava e sempre arrumava uma desculpa. O próprio Saravalli falou sobre isso e outros analistas com quem conversei. Então, isso mostra já uma certa premeditação. Não queremos que pessoas façam perguntas difíceis para nós. Então, vamos evitar essas pessoas que vão fazer perguntas difíceis. E, ao que tudo indica pelas investigações que foram feitas e pelo que eu pesquisei também no documentário, todo o primeiro escalão da empresa estava envolvido. Isso vai desde o CEO até a diretora de controladoria e assim por diante. Então, eles pensavam muito em como praticar determinados atos para que isso tivesse esse resultado esperado, né? Que é aumentar o lucro, aumentar as margens, diminuir a dívida e assim por diante. E sempre ali buscando artifícios para isso. Agora, as investigações, pelo menos até o momento, mostram que isso se
blindou ali dentro da administração, mas não tinha o envolvimento, por exemplo, do conselho ou de acionistas. Pois é, exatamente esse ponto. Todo mundo se pergunta se os acionistas de referência, né, o Grupo 3G, que é comandado pelos homens mais ricos do Brasil, né, tinha algum tipo de envolvimento nesse caso. Na sua opinião, então, nem o Jorge Paulo Lemann, nem o Teles, nem o Sucupira sabiam do que estava acontecendo? Uma coisa interessante sobre esse caso é que tem muita documentação, porque ao longo do tempo os executivos trocavam e-mails, falavam no WhatsApp, os e-mails corporativos têm backup e assim por diante, né? Então, foi possível recuperar questionamentos, por exemplo, do conselho em relação a determinados números, em relação ao estoque, em relação ao mix de produtos, em relação a risco sacado, por exemplo. Em um desses documentos, que está no documentário, eu mostro, quer dizer, a companhia mostra e eu reproduzo lá, que foi feita a pergunta, por exemplo, específica: existia risco sacado? E a companhia, assim, a gestão da empresa respondia que não existia risco sacado. Inclusive, um fato curioso, em 2016, a KPMG questionou os bancos a respeito do risco sacado. E os bancos, a princípio, responderam que existia risco sacado com a companhia, mas depois retificaram a informação. Acredito que provavelmente tenham sido pressionados a fazê-lo pelo management, e retificaram a informação e ficou como se não tivesse risco sacado. Então, na verdade, não me parece que os acionistas de fato sabiam. A documentação vasta que tem disponível mostra que eles não tinham conhecimento e, na verdade, eles foram enganados, foram vítimas, como todos os outros acionistas que investiram na empresa. Foram vítimas de uma quadrilha. Não, mas esse é o ponto interessante, porque antes de terminar com essa questão dos acionistas, eu queria só pegar o gancho daquilo que você falou sobre os bancos. Os bancos emprestaram, de fato, para Americanas até 40 bilhões de reais. Bancos muito expostos, bancos que também tiveram que inscrever em seus balanços prejuízos com essas operações com Americanas. Como é possível, na sua opinião, claro, que bancos importantes, bancos que são até de relevância sistêmica para o Brasil, não perceberam aquilo que estava acontecendo com Americanas, com o tamanho dessa exposição que eles tinham à empresa? Como é possível que os bancos continuaram emprestando dinheiro para Americanas, sabendo que havia sim risco sacado, como você justamente falou, eles disseram que sim, havia risco sacado, né? E como é possível que, quando há uma exposição desse tamanho e ela não aparece de fato no balanço, porque ela não aparecia, esse tamanho dessa dívida, no balanço da Americanas, por anos, pelo menos de 16 até 22, 23, né, quando essa crise explodiu, por anos, nenhum banco percebeu nada sobre isso? Isso é bem interessante. Eu acho que essa era uma das dúvidas que eu tinha. Os bancos certamente, individualmente, sabiam que havia risco sacado. Eles poderiam, digamos assim, classificar isso internamente dentro de cada banco lá, como um outro tipo de risco e não como risco sacado. Provavelmente essa classificação atendia a algum pedido da própria companhia para não classificar como risco sacado, enfim. Eu acho que, apesar de os bancos saberem, né, os bancos não sabiam exatamente qual era a exposição total nos outros bancos, porque como o balanço foi fabricado, ninguém sabia direito qual era o risco total da Americanas. Só o management. E isso fazia com que os bancos vissem um balanço que também era fraudado. Aí eu acho que aí fica a dúvida que por quê, né? Por que isso aconteceu com Americanas e, sei lá, se você quiser abrir uma empresa e tomar bilhões de reais
num banco ou em vários bancos, provavelmente você não vai conseguir, nem eu. E eu acho que isso tem a ver com o tamanho da Americanas, com o quanto os acionistas de referência são bem vistos no mercado, e em como a Americanas era um player importante para os bancos. Porque, você veja, emprestar dinheiro tem risco, tem custo de capital, etc. Agora, quando você contrata um banco para fazer uma emissão de dívida, uma emissão de ações, um M&A, alguma coisa assim, isso daí praticamente não tem custo para o banco, não tem risco, não é? Então, eu acredito também que a relação da Americanas com o mercado de capitais fazia com que ela fosse um cliente muito importante para os bancos, um dos maiores clientes dos bancos, e os bancos acabaram, digamos assim, por pressão comercial, olhando de lado. Acredito que isso também tenha acontecido. Mas, na sua opinião também, sempre continuando essa questão nos bancos, a Americanas também distribuiu debentures, né? Distribuiu títulos da dívida Sim. de Americanas para o mercado em geral. E quem posicionou, quem alocou esses títulos, esses papéis da dívida da empresa, foram os próprios bancos e corretoras. Na sua opinião, eles podiam não saber o que se passava, eles tinham o dever de fazer uma due diligence melhor antes de alocar esses papéis, essas debentures, ou, nesse caso, eles não podem ser responsabilizados pelo prejuízo que, de fato, muitos clientes desses bancos estão sofrendo por causa da inadimplência da Americanas? Olha, essa é uma pergunta interessante. Todo investidor profissional, todo gestor, todos os bancos, etc., tem algum dever fiduciário com seus clientes. Então, é claro que algum due diligence deve ter sido feito. O problema é que a fraude era verdadeiramente sofisticada. Então, era muito difícil você perceber o que estava acontecendo ali. E uma das coisas que me chama a atenção, né, eu não tenho, depois de pesquisar mais, depois de fazer esse documentário, eu cheguei à conclusão de que os acionistas, no geral, foram enganados. E imagina, os acionistas são pessoas os acionistas de referência, que antes eram acionistas controladores, são pessoas muito qualificadas, né? Não dá para dizer que são pessoas que não entendem de negócios, que não entendem, enfim, de empreendedorismo, de finanças e assim por diante. Então, eles foram enganados como todo mundo. E isso mostra o quão sofisticado era, porque se você olha as trocas de e-mail, e várias delas estão disponíveis num documento que foi produzido pela CPI e pelo Comitê de Auditoria Independente da empresa, pela própria investigação da Polícia Federal, você vê ali vários executivos mentindo, só que eles mentiam e ocultavam os números de uma maneira que era impossível você saber. Basicamente era isso. Era muito difícil você saber. Tanto assim que vários auditores ao longo do tempo validaram esses números. O Comitê de Auditoria questionava os executivos com uma certa frequência sobre vários temas, e as respostas eram negativas sobre a questão da dívida. Os bancos receberam cartas circulares, né, perguntando, você tem risco sacado e tal? E o banco respondia que não. Então, veja como era difícil. Ali se criou uma organização muito eficiente para cometer um crime. Mas, Eduardo, mas também, se a gente considerar que o Beto Sicupira, ele estava no conselho, era presidente do conselho da Americanas até 2020, né? Ou seja, já que essa fraude aconteceu há muito tempo, né, há muitos anos, o Sicupira
podia não saber daquilo que estava se passando, mesmo ele estando dentro do conselho, presidente do conselho, até o próprio ex-CEO da Americanas, o Gutierrez, disse que ele respondeu a ordens do Cupira. Ele podia não saber daquilo que estava acontecendo? Bom, aqui eu acho que tem duas considerações interessantes. A primeira delas é, um conselheiro, ele recebe a informação que lhe é passada. Então, se eu sou conselheiro de uma empresa, eu recebo os números, o balanço da empresa, esse balanço é auditado por uma auditoria que deveria verificar com uma certa amostra ali se aquilo faz sentido. Além disso, quem eu poderia questionar como conselheiro? Eu poderia questionar o próprio management, a auditoria ou algum dos comitês, o comitê de gestão, o comitê de auditoria, poderia ir atrás do conselho fiscal, mas se todo mundo está falando a mesma coisa, que está tudo certo, como é que o presidente do conselho vai descobrir que não está, né? Então, eu acho que existe uma falsa impressão das pessoas de que o presidente do conselho de uma empresa sabe muito mais dessa empresa do que nós. Normalmente, ele sabe antes, e até por isso que ele não pode operar em determinados momentos do tempo e etc. Mas as informações que tem o presidente do conselho e assim, os membros do conselho no geral, às vezes até uma informação um pouco mais granular, né? Então, pode ser que ele saiba um pouco mais de abertura das receitas, das despesas e tal. Mas, no geral, ele sabe as mesmas informações públicas que nós sabemos. E isso é como funciona no mundo inteiro. Então, se há uma intenção do corpo da empresa, o corpo executivo da empresa, de enganar o conselho, no geral, vai ser enganado, especialmente se for uma fraude muito complexa, como é o caso dessa. E, Renoir, justamente porque é uma fraude complexa e sofisticada, ela necessitou da colaboração de muita gente, né? De muitos diretores, de vários setores, etc. Na sua opinião, em tanto tempo, em tantos anos, por que ninguém nunca falou nada? Nunca decidiu delatar, nunca decidiu dizer, olha, tem alguma coisa muito podre dentro da Americanas? Por que teve essa omertá, né, em dezenas, o que a gente sabe, né, de pessoas que trabalhavam em altíssimos escalões dentro da empresa? Olha, essa é a pergunta que eu mais me fiz ao longo desse tempo, e na verdade, eu acho que a pergunta central desse documentário eu busquei responder. Eu acho que a primeira coisa é que o Gutierrez era uma pessoa muito agressiva, muito centralizadora, e eu acho que ele criou um ambiente ali em que, basicamente, ele era assim, o dono da empresa, digamos assim, né? Então, ele controlava tudo o que acontecia, ele sabia tudo o que acontecia, ele dava as ordens, ele dava as instruções de como as coisas deveriam ser feitas. Então, acho que isso criou um clima ali muito centralizado no Gutierrez. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que os executivos foram muito bem remunerados para participar dessa fraude. Se você olhar nesse período de 20 anos, os executivos receberam mais ou menos 500 milhões de reais em valores nominais, né? Isso sem considerar juros, correção e etc. Então, isso é o dobro, né, do que pagou no mesmo período de bônus e remuneração lojas Renner ou a Magazine Luiza, por exemplo. Então, eles foram muito bem remunerados, havia um incentivo para continuar aquilo. A outra coisa é que eu acho que, à medida que essas coisas, em geral, elas começam com uma pequena mentira para salvar o resultado ali de um trimestre. E aí, quando dá certo, as pessoas falam, pô, mas a gente fez isso aqui no trimestre anterior
e deu certo. Então, por que a gente não faz de novo? Por que a gente não faz de novo? E aí vira uma bola de neve. Até que eu acho que chegou um momento ali que era irreversível. Não tinha como os diretores e os funcionários ali denunciarem isso sem que isso significasse a perda de cargo, a perda de dinheiro, possível prisão, liberdade, processo e assim por diante. Então, eu diria que isso e um pouco, e eu até exploro isso um pouco no documentário, eu acho que quando você está em uma organização que é normal fazer a coisa errada, não é? Se torna normal, você também acaba ficando com o seu balizador ali de o que é moral, de o que é ético, de o que é certo e errado, prejudicado, né? É mais ou menos aquela história, sabe? As pessoas são... Meu vizinho é um cara muito legal, mas quando ele vai para o jogo de futebol dentro de uma torcida organizada, o cara se transforma em um animal. E não é porque ele é um animal, é porque aquele clima, aquele ambiente, aquela situação coloca ele nesse, digamos assim, nesse mood, assim, nesse espírito, entende? Então, Renoir, fica conosco, já continuamos pegando esse gancho, mas antes disso, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos para continuar o nosso papo com o Renoir Vieira e o caso, o escândalo, a fraude da Americanas. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje o papo é sobre o escândalo, a fraude da Americanas, uma das maiores fraudes do mercado financeiro do Brasil e do mundo. E estamos aqui hoje com o nosso convidado do Talks dessa noite, que é o Renoir Vieira. Renoir é head da RV, mentoria RV, e também é autor de um mini documentário justamente sobre o caso da fraude das Americanas. Renoir, a gente estava conversando sobre o papel do CEO, do antigo CEO da Americanas, o Gutierrez, mas também temos o papel do novo CEO, ou melhor, agora antigo, né? Mas do CEO que sucedeu ao Gutierrez, que foi o Sérgio Rial. Saiu do Santander, foi para a Americanas, durou, se não me engano, 9 dias, né, no comando da Americanas e pediu para sair do cargo, denunciando a fraude. Como é que foi essa história, na sua opinião? Porque se de um lado ele atuou de forma correta, denunciando a fraude, do outro, é possível que um executivo com a experiência do Rial, com o conhecimento do Rial e também com a negociação que fez o Rial sair do Santander e ir para Americanas, não soubesse, não tivesse percebido antes, nos meses que antecederam sua tomada do cargo, que havia algo muito podre dentro do balanço da Americanas? Não está claro se o Rial teve, de fato, acesso a informações da empresa que fossem diferentes daquelas que nós temos publicamente. Me parece que, na verdade, ele teve acesso às informações como nós tivemos também, né? E aí, só quando ele entrou, de fato, no cargo, é que ele teve acesso, de fato, a dados de dentro da companhia, que não são dados, digamos assim, divulgados o tempo todo e que não são públicos. Então, me parece isso, que ele entrou e não sabia o que estava acontecendo até algum momento do tempo depois que ele assumiu ali, que durou 9 dias, se eu não me engano. E é importante dizer que Sim. Perdão, é importante dizer que até ele assumir, o Gutierrez continuava na empresa. Então, provavelmente, continuava exercendo ali na transição o poder, a influência, enfim, que ele teve, no sentido de, digamos assim, de impedir que certas informações chegassem até o Rial,
como ele deve ter feito durante muitos anos com outras pessoas também. Pois é, né? Eu te pergunto isso, porque você que tem uma experiência de décadas, né, no mercado financeiro, quando um executivo, quando um CEO, né, quando um diretor-geral é convidado para assumir um novo cargo em outra empresa, antes dele aceitar, obviamente ele pede as contas, né, dessa empresa, pede a contabilidade, pede para analisar os números, conversa com vários outros diretores, ele entende onde, para usar um termo um pouco mais popular, onde está se metendo, né? O que está deixando ele sabe, mas ele não sabe para onde ele vai. Então, tanto que a negociação dura meses, né? É algo bastante delicado. Agora, na sua opinião, o Rial, então, não fez essa, chamamos de due diligence, confiou naquilo que a KPMG divulgou e assinou, né? Lembrando que teve assinatura por vários anos, todos os anos, né, dos balanços foram auditados e há auditores que assinaram esses balanços, ele confiou nesses balanços, ou ele foi enganado, de fato, como você falou, pelo seu predecessor que não permitiu que essas informações chegassem, e como que ele conseguiu perceber essas eventuais informações em apenas 9 dias depois que ele tomou posse? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Essa é até uma parte que ficou fora do documentário, porque não era assim o meu foco. Acho que essa não era a questão central, mas é uma pergunta interessante. O que eu entendo do processo, falando com pessoas que estão a par do que aconteceu ali com o Real foi para Americanas para tocar uma reestruturação. Ele já sabia que era uma reestruturação, que a empresa tinha uma dívida, tinha alavancagem, precisava melhorar e nunca, na sua história, nunca gerou caixa de maneira consistente. Então, o Real sabia dessas coisas. E aí, teve um período longo de transição entre a contratação do Real e a saída do Gutierrez. O Gutierrez ia sair em dezembro, ele saiu em dezembro de 2022. E já havia uma pessoa trabalhando dentro da companhia antes disso, que foi apontada pelo Real. E me parece, né, pelo menos foi isso que me disseram, que o Real tinha apontado uma pessoa para ser CFO, essa pessoa assumiu antes. E essa pessoa estava ali, o negócio é muito complexo. Você imagina que essa empresa é parte de milhões de transações por trimestre. Talvez centenas de milhões, porque imagina, todo bombom que passa num caixa é uma transação que tem que ir para a contabilidade. E eu acho que ele estava fazendo ali um trabalho de entender melhor a situação, o CFO. E aí, quando de fato o Gutierrez saiu, eu acredito que ele segurou bastante informação ali no processo. Quando ele saiu e o Real e esse CFO puderam de fato ver as informações e sentar ali e falar, não, então tá bom, chama todo mundo aí, vamos descobrir qual que é a situação real disso aqui, né? Daí é que eu acho que as pessoas começaram a falar, não, mas tem esse negócio aqui, tem esse problema ali, etc. Além disso, o Real é um cara que foi de banco, que entendia do negócio de varejo e do negócio bancário. Então, isso acho que permitiu ele fazer as perguntas certas ali, e uma vez que o Gutierrez saiu, não tinha mais ali o medo que ele inspirava nas pessoas, e aí eu acho que as pessoas começaram a falar, tem coisa errada e tal, e foi aí que ele percebeu que tinha uma dívida que estava em fornecedor, uma dívida bancária que estava como fornecedores. E aí eu te pergunto, e a KPMG e as outras empresas de auditoria que por anos, ou por década até, né, assinaram os balanços da Americanas sem sequer levantar uma sobrancelha, sem sequer salientar algum problema, e para eles, que deveriam ter analisado todas as contas, né, e deveriam ter percebido que havia alguma coisa de errado,
porque eles assinaram um documento que, frente ao mercado, comprovava a regularidade dessas contas, como que estas empresas de auditoria não perceberam formalmente, oficialmente, ou não divulgaram nada daquilo que estava acontecendo dentro da Americanas? Então, eu acho que se a gente for pensar em quem poderia ter pego essa fraude antes, eu acho que são os bancos e as auditorias. Porque os bancos e as auditorias têm informações das empresas que não são disponíveis assim para qualquer um. Os bancos, por darem crédito, então, quando você vai pedir crédito para algum banco, ele vai te pedir seu balanço, um monte de informação, lista de perguntas e assim por diante, né? E a auditoria, quem já passou por processo de auditoria sabe que é um processo, em geral, bastante detalhado e tal. Eu acho que o que aconteceu é que, assim, primeiro, né, o trabalho da auditoria não é identificar fraude. Isso é algo que a auditoria deveria fazer também, não é? Mas no curso do trabalho de auditoria. E qual é o trabalho de auditoria? Olha, é impossível você verificar milhões de transações. Então, você pega uma amostra e verifica se as coisas, os processos e tal, principalmente os processos contábeis, estão sendo seguidos da maneira como deveriam. E aí valida, não, está certo, está errado. O que me parece ali é que a administração tinha um controle muito grande da situação, a ponto de conseguir que os bancos, por exemplo, dissessem que não havia risco sacado, né? Isso é uma coisa meio inexplicável, né? Provavelmente em algum momento do tempo, o officer, a pessoa que atendia Americanas nos bancos, recebeu alguma ligação, provavelmente até do Gutierrez pessoalmente, e disse, olha, não é para classificar desse jeito, e se você classificar, isso vai me prejudicar e eu não vou fazer mais negócio com você. Então, acho que houve esse tipo de pressão. Renoir, desculpa te interromper, Renoir, mas de fato esse tipo de pressão, na sua experiência, funciona? Funciona para... Porque assim, de fato é verdade, o Gutierrez poderia dizer, não vou mais pegar dinheiro emprestado com vocês ou fazer negócios com vocês, mas do outro, o banco poderia também dizer, olha, eu não vou querer mais emprestar dinheiro para você que está fazendo coisa errada. Como é que essa pressão por parte de um CEO de uma empresa que nunca gerou caixa de forma significativa, como a gente falou, né, e que estava super endividada, tinha efeito em cima de bankers cuja carreira não dependia, de fato, das lojas americanas apenas? Olha, eu acho que o problema aí é que os incentivos são mal alinhados. Então, se você... seria muito ruim para o banker de qualquer banco, mesmo do Itaú, mesmo do BTG, enfim, perder um cliente como Americanas. Porque não se trata só de empréstimo, se trata de toda a operação de folha de pagamentos, de investimento, de emissão de ações, emissão de dívida, e assim por diante. Então, os bancos tiveram receita significativa ao longo dos anos nessas operações, principalmente no mercado de capitais. Então, é normal, eu diria, que os bankers se sintam, né, que a parte comercial do banco se sinta pressionada a alinhar o interesse do cliente dentro do banco. Por quê? Porque quanto mais transações o banco fizer com aquele cliente, mais os bankers vão ganhar, não é? Então, e a outra coisa é o seguinte, eu acho que as pessoas não perceberam
a gravidade e a natureza daquilo que estava sendo pedido. Não classifica essa dívida como risco sacado, vamos classificar ela como um capital de giro ou como qualquer outra coisa e tal. Então, isso que foi pedido aí tinha uma gravidade e as pessoas, eu acho que pensaram assim, poxa, o cara só está me pedindo aqui para classificar de outro jeito, isso aí não tem problema, porque não vai trazer grandes consequências e tal. Só que aí causou, e a gente viu o custo aí que teve para o mercado financeiro como um todo, e para os bancos, né, também, além dos acionistas todos. Pois é, né? Só terminando então a questão, a gente estava falando agora, os bancos e as empresas de auditoria, que eram os únicos dois agentes econômicos que poderiam eventualmente entender o que estava acontecendo na Americanas. Falamos dos bancos, no caso das auditorias, só para terminar na sua resposta, que eu te interrompi, mas como que a auditoria não viu isso, ou também a auditoria foi alvo de pressão, na sua opinião? Olha, isso é difícil dizer, é muito difícil dizer se a auditoria foi ou não alvo de alguma pressão, ou se teve algum tipo de corrupção nesse processo, é muito difícil dizer. Mas o que me parece é que a auditoria fez o trabalho de perguntar para os bancos, olha, você tem risco dessa natureza com a empresa? E os bancos decidiram dizer que não. E aí, aí fica muito difícil, porque a auditoria, ela faz certas perguntas para a administração. Aí o papel da auditoria é verificar com evidências se aquelas informações são corretas. Quando você pergunta para o management, tem risco sacado? O management fala que não. Você vai no banco e pergunta, é verdade que não tem risco sacado? O banco fala que não? Como é que você vai dizer que tem? Não é? Então, acho que... E aí a complexidade da coisa. Porque ela ficou amarrada de um jeito que só quem estava dentro da empresa mesmo, estava a par da situação, poderia levantar a mão e dizer, olha, não, tem algo errado aqui. Então, mas aí, só para terminar esse assunto também, as auditorias perguntaram para os bancos se havia risco sacado e perguntaram para a empresa, antes para a empresa, depois para os bancos, claro. Mas as auditorias também tinham que verificar se a exposição que a Americanas colocava em seu balanço sobre as dívidas que ela tinha, né? Ou seja, o número que a Americanas apresentava sobre a sua situação debitória era condizente com a realidade. Então, te pergunto, as auditorias não perguntaram para os bancos quanto cada um tem de exposição com Americanas e depois não confrontaram com aquilo que a Americanas apresentava no balanço? Ou seja, além do risco sacado, a dívida mesmo que a Americanas tinha no total com cada um dos bancos não podia bater com a dívida que ela apresentava no balanço. Como é possível que a auditoria não fez essa checagem com cada um dos bancos, perguntando quanto que eles estavam emprestando naquele momento para Americanas, independentemente do risco sacado ou não? Aqui tem uma coisa interessante. Eu não sei a resposta exata para isso, mas porque assim, obviamente as auditorias não falaram comigo a respeito, mas eu concordo com você. A princípio, deveria ter havido uma conferência, não é? Uma conferência da empresa das dívidas da empresa no balanço com o que cada banco tinha à disposição. Me parece que o que foi feito aí foi uma classificação da dívida de risco sacado que deveria estar na companhia como uma dívida da empresa com fornecedores, e os bancos classificaram essa dívida que na verdade foi um desconto de nota, como um desconto de nota mesmo, um desconto de duplicata, digamos assim. Então, o banco assumiu que essa dívida não era da Americanas, e sim do fornecedor com o banco.
e a auditoria e a contabilidade aceitaram isso, né? E foi isso que aconteceu. Então, eu não sei exatamente como eles conseguiram defender isso, então essa é a parte que eu não sei, mas passou. E os bancos passaram a classificar essas dívidas não como da Americanas, mas sim como dívidas dos fornecedores da Americanas com eles. E a auditoria passou a aceitar essa classificação. O que é curioso, eu concordo, é um dos mistérios aí. É um dos mistérios de entender como é que isso chegou nessa situação, né, a ponto de criar uma dívida tão grande. Agora, uma coisa que é importante ressaltar é o seguinte: apesar da dívida não estar classificada do jeito certo, e apesar de ter ali uma manipulação do lucro, uma boa parte da dívida da Americanas estava sim no balanço, tá? Ela estava no balanço, só que não estava classificado na conta certa. Deveria estar em dívida bancária e estava classificado como dívida com fornecedor. Pois é, Renoir, mas aí você me fala, é curioso, né? Aí eu te pergunto, isso, na sua opinião, segura na frente de um tribunal? Porque, obviamente, essa questão chegará a um certo ponto, a um julgamento final, frente às autoridades judiciais, né? Na sua opinião, as auditorias, eventualmente, todos os envolvidos nesse caso, terão uma linha de defesa adequada para evitar de ter que ressarcir todos as pessoas, os investidores, né? E os clientes também, os fornecedores que foram prejudicados por essa fraude? Ou você acha que no Brasil não temos leis adequadas para coibir esse tipo de comportamento e punir, eventualmente, esse tipo de fraude? Olha, eu acho que a defesa, por exemplo, da auditoria é que, assim, eu fiz meu trabalho, eu tinha lá certas evidências, o management me disse uma coisa, eu perguntei para fornecedores, eu perguntei para os bancos, e todo mundo confirmou a história que a administração me contou. Então, acho que é essa a defesa. A defesa é meio que dizer assim, olha, eu posso ter errado por incompetência, mas não foi por má fé, né? E os executivos, eu acho que muito provavelmente vão ser condenados ao longo do tempo. Agora, em questão de ressarcimento, eu sou cético. Eu tive alguma esperança no passado de que isso poderia acontecer, de alguma maneira, mas eu diria que no Brasil nós não temos instrumentos adequados para isso, né? Então, por exemplo, não existe um instrumento de class action no Brasil, como tem nos Estados Unidos e tal. E assim, o que pode ser eventualmente recuperado é o patrimônio dos executivos, dado que não tem aí, pelo menos até o momento, nenhuma evidência clara de envolvimento, por exemplo, do conselho, dos acionistas de referência e etc., dá para ir, né, atrás do patrimônio dos executivos, que por mais que tenham ganhado, vai ser o quê? R$1 bilhão, alguma coisa assim? Vai ser insignificante perto do tamanho do prejuízo, entendeu? Pois é, e aí eu te pergunto, na sua opinião também, um caso como esse criou um problema sério no mercado de crédito no Brasil. Tivemos um estresse muito grande no mercado de crédito, os spreads aumentaram, os juros aumentaram, mas ninguém, em certo momento, ninguém mais queria comprar crédito privado no Brasil, né, no começo de 2023. Esse caso do Americanas ensinou alguma coisa para o mercado financeiro brasileiro? Tem algum ensinamento que vai permanecer? Algum aprendizado, né? Por exemplo, maior atenção nesse tipo de operações, no risco sacado, maior atenção nos balanços? Ou você acha que um outro caso parecido poderia explodir, poderia emergir nos próximos anos? Bom, acho que a primeira coisa aí é que
eu acho que a administração de Americanas gozou de uma credibilidade e uma confiança maior do que deveriam ter tido, isso do mercado e da auditoria, da contabilidade, assim por diante, porque tinha ali acionistas de referência que são pessoas consideradas no mercado, de boa reputação e tal. E eu acho que uma das coisas é que, e que eu tento falar sempre para os meus mentorados e para as pessoas no geral, você tem que confiar no seu trabalho e fazer o seu trabalho. Não adianta ficar esperando que alguém vá te salvar. Não, ninguém vai te salvar. Não é? Então, não adianta dizer assim, mas fulano é sócio, então não vai quebrar. Ciclano comprou, então vai subir. Não existe isso. Acho que essa é uma lição importante. A outra lição é que realmente o risco sacado ele é um problema nas normas contábeis. Eu explico muito isso no documentário com a ajuda da professora Elúbia. E tá para sair aí normas mais claras de como tratar o risco sacado. Então, isso também gerou aí implicações para as normas contábeis internacionais, não só para o Brasil. Por fim, eu diria que nós temos que melhorar os órgãos de controle, a própria CVM, enfim, acho que tem que ter um papel maior em, de fato, controlar o que está acontecendo. O problema é que hoje os órgãos de controle, por exemplo, a CVM, tem tanta coisa para fazer, tem os piramideiros, tem golpe com ativo financeiro, tem tanta coisa que a própria CVM acho que não consegue olhar no detalhe ali tudo que está acontecendo. Eu mesmo já fiz, já participei, digamos assim, de denúncias sobre empresas e etc., e no fim não acontece nada. Então, eu acho que tem práticas contábeis hoje no mercado que são práticas questionáveis, de empresas que eu considero questionáveis do ponto de vista de contabilidade e etc., mas que, enquanto essas empresas continuarem tendo condições, né, de se financiar no mercado e continuarem gozando, né, da confiança, digamos assim, do mercado, dificilmente vai acontecer alguma coisa séria e aí, se eventualmente essas empresas de fato não conseguirem mais pedalar, elas vão acabar numa RJ aí, como foi o caso da Americanas. E infelizmente eu acho que tem outros casos, talvez não tão grandes, talvez não com risco sacado, mas tem outros casos, infelizmente, aí no mercado. Pois é, terminando só, porque temos poucos minutos ainda, o que deveria ser feito para reforçar, na sua opinião, para melhorar o controle, reforçar as autoridades como a CVM, por exemplo? Os bancos deveriam ter órgãos mais robustos, né, para esse tipo de controle. A compliance das empresas deveria ser reformulada. Qual, na sua opinião, o que o mercado deveria fazer para evitar novos casos como esse da Americanas, em 2 minutinhos que estamos terminando? Bom, eu acho que o principal é fazer o que deveria ser feito desde sempre. É a auditoria fazer a auditoria de verdade, a contabilidade seguir as normas contábeis padrão, que são internacionalmente aceitas. Acho que a CVM tem que estar mais atenta aos balanços das empresas e acho que os bancos têm que ter menos pressão comercial dentro dos bancos. Eu acho que a pressão comercial para não perder um cliente grande como a Americanas é muito grande e isso acaba fazendo com que dentro do banco se dê um jeitinho para acomodar ali o interesse, que muitas vezes nem é o interesse da empresa, é o interesse do executivo ali, que quer ganhar seu bônus, e é isso. E por fim, queria agradecer vocês pela oportunidade
e convidar as pessoas para assistirem o mini documentário que eu produzi, está no YouTube, depois acho que vocês podem pôr aí o link. Perfeito, com certeza a gente vai colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu queria agradecer muitíssimo o Renoir Vieira, que é head da mentoria RV e também é um dos protagonistas aqui do mercado financeiro brasileiro, especialmente aqui em São Paulo, mas não somente em São Paulo. Renoir, foi um prazer, como sempre, tê-lo conosco e volte sempre. Parabéns pelo mini documentário. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente. Continuem com nossa programação aqui na ABMC e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.